O partido de Milei venceu a eleição legislativa argentina neste último domingo. No entanto, o Senado continua com maioria peronista. Neste cenário, Milei pretende avançar com pautas econômicas em meio ao aporte de 20 bilhões de dólares que foi anunciado por Donald Trump nestas últimas semanas. Condicionada essa ajuda financeira e mais que virão à frente, a vitória de Milei nestas eleições. Para nos ajudar a entender quais reformas Milei pretende fazer e quanto o fator Trump influenciou nessas eleições, conversamos agora com Mauro Rochlin, coordenador acadêmico e professor de economia da FGV. Seja bem-vindo à nossa programação, Mauro. É um prazer tê-lo por aqui. Muito obrigado, Gabriel. Um prazer estar aqui com vocês. E aí tu me ajuda com o teu sobrenome, que eu tenho certeza absoluta que eu falei errado, meu caro. Acertei de primeira ou foi na contramão total? Olha, foi praticamente na mosca, é Rochlin. Rochlin. Então, Mauro Rochlin, obrigado pela ajuda, meu caro. E aí você vai nos ajudar com outros temas, no caso, o centro dessa entrevista, Javier Milei e este resultado surpreendente das eleições no último domingo. Milei fala que vai seguir agora com grandes reformas econômicas, porque tem mais gente lá na Câmara dos Deputados e pretende fazer uma aliança com os moderados na Argentina. Quais são essas reformas necessárias? O que é urgente hoje para corrigir os rumos da economia argentina? Por favor. Bom, Gabriel, é o seguinte, eu acho que você está falando do que é mais urgente. Sem dúvida nenhuma, o que é mais urgente é complementar o plano de combate à inflação. A Argentina não tem ainda um plano vitorioso, a gente não pode dizer que eles têm a questão inflacionária como uma questão superada, muito ao contrário, e sem dúvida nenhuma o principal problema ainda é o câmbio da Argentina. Mesmo com toda essa ajuda que o governo americano propôs e já colocou em prática, ainda assim há um problema muito grave, muito estrutural, porque o câmbio na Argentina está muito desvalorizado. Valorizado está o peso, desvalorizado está o dólar. O dólar na Argentina hoje está muito barato. Esse é um dos pilares do plano, porque um dólar barato torna o produto importado muito mais barato. Funciona como a gente chamaria uma âncora cambial, produto nacional diante de um importado que não tem aumentado de preço, porque o câmbio é praticamente um câmbio fixo, então isso impede a alta do produto importado. Aliás, impede também a alta das commodities que o país exporta, porque fica desvantajoso para o exportador de commodities vender para fora o seu produto. Ele vai, com isso, colocar o produto dentro da Argentina. Então, um câmbio valorizado, um peso valorizado, ajuda demais na questão da superação da inflação. Agora, o problema é que isso, como eu disse, torna a exportação desvantajosa, torna a importação muito interessante e, com isso, a tendência é de uma saída de dólares do país. Portanto, esse dólar que serve hoje como esteio, como suporte no plano de combate à inflação, ele corre riscos. E aí, por exemplo, nós temos dá para dizer, crise dessa forma na Bolívia por conta da falta de reservas internacionais. A Argentina ainda tem uma sobrinha de reservas. Parte disso é empréstimo do FMI, parte disso é empréstimo dos Estados Unidos e tem essa dificuldade de gerar reservas internacionais. Você menciona aqui uma correção do câmbio, torna muito atrativo importar e pouco atrativo exportar. E aí, como é que você acredita que isso pode ser endereçado? A gente pode ver, talvez, uma crise que acontece hoje na Bolívia sendo repetida na Argentina. A gente tem, por exemplo, lá, dificuldade até para importar combustível, porque como não tem reserva internacional, eles não conseguem trazer o combustível de fora do país e está com uma escassez danada de, principalmente, óleo diesel. Perfeito, Gabriel. Acho que a comparação é muito apropriada, porque mostra exatamente o problema que o país enfrenta diante de uma falta de dólares. E a Argentina precisa de um câmbio que ajude a segurar o preço do produto importado. Como eu falei, isso serve como uma âncora cambial. Agora, o problema é que fica difícil de sustentar essa situação no médio e longo prazo. Mesmo a ajuda americana,
ela ainda assim não é decisiva para que a Argentina consiga superar esse problema. Ela vai ter que, em algum momento, isso é inevitável, vai ter que desvalorizar o dólar, vai ter que tornar, desculpa, desvalorizar o peso, vai ter que tornar o dólar uma moeda mais valorizada, e isso joga contra o esforço de combate à inflação. Esse é um grande problema. E como, de fato, a gente vê hoje um dólar muito desvalorizado na Argentina, muito, muito. A Argentina hoje é um país caro para um turista, por exemplo. Então, isso torna a questão cambial uma questão premente. Lembro para o pessoal de casa que a Argentina trabalha com um câmbio que a gente chama de semifixo. Eles estabeleceram uma faixa, uma banda para variação cambial, e o governo se compromete a intervir no câmbio sempre que o dólar alcança alguma coisa próxima a 1.950 pesos, que é onde a cotação se encontra hoje. Então, todo o problema reside aí. Aliás, o Brasil já teve um problema parecido com relação ao Plano Real. Em 1999, o Brasil foi obrigado a desvalorizar o real exatamente por conta do mesmo problema. Isso nos obrigou a adotar um câmbio flutuante, e lembro que, à época, havia toda uma preocupação em relação a uma disparada da inflação. Se começou já a se falar de indexação de preços e salários, começou a se falar sobre uma disparada da inflação, e foi quando o governo introduziu um regime de câmbio flutuante e, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, o chamado regime de metas de inflação. Então, eu acho que a Argentina, em algum momento, vai ter que desvalorizar o peso, vai ter que fazer isso de maneira organizada, porque se for de maneira descontrolada, o risco do plano ir por água abaixo é muito grande. Perfeito. O caminho para isso é manter essa política de bandas cambiais. Eu até peguei aqui no site do Banco Central Argentino. Hoje, dia 28 de outubro, o câmbio não pode passar na linha de baixo dos 936 pesos por dólar, então não pode desvalorizar, não pode se valorizar abaixo disso. E não pode se desvalorizar acima de 1.494 pesos por dólar. Então, tem esses limites. Isso é um caminho, esse é um caminho de transição. Você fala que não pode ser feito de uma forma desorganizada. É o caminho para a transição ou é uma política apenas ruim que não leva a Argentina para atingir os seus principais objetivos? Olha, diante de um histórico de altíssima inflação, ela chegou a 250% em 2023. Diante de uma inflação desse tamanho, eu acho que um controle cambial, como é feito, acaba sendo necessário. A gente não está falando de reduzir a inflação de 8 para 5, a gente está falando de reduzir de 250 para alguma coisa em torno de um dígito. Então, sem dúvida nenhuma que o câmbio passa a ser uma ferramenta, um instrumento muito importante para isso. O que talvez seja uma boa estratégia seja deslizar suavemente o câmbio, desvalorizar de forma suave o peso, mas de forma, de qualquer maneira, muito consistente. É insustentável um dólar tão barato na Argentina, porque os fluxos cambiais ficam extremamente desfavoráveis. Portanto, é fundamental isso, mas isso tem que ser feito com a maior parcimônia. E, nesse sentido, a política de juros, a chamada política monetária, serve também como uma ferramenta importante. Perfeito. E aí, por exemplo, o Javier Milei cita algumas reformas estruturais que estão sendo especuladas. Claro, agora que ele tem um pouco mais de poder político no Congresso Nacional. Algumas reformas que são velhas conhecidas aqui da nossa economia brasileira. É Previdência, reforma tributária e também reforma trabalhista. São 3 pilares aí que podem avançar agora com essa nova configuração do Congresso. Mas você talvez enxerga estes principais pontos. Você fala que o principal problema é a inflação hoje, tem que ser combatida, mas reformas estruturais podem talvez ajudar a atingir estes objetivos? Sim, eu acho que essas reformas estruturais, elas acabam ajudando ao Estado a agir com maior eficiência, e também as reformas ajudam ao plano de combate à inflação funcionar um tanto melhor. Eu digo isso porque quando se fala, por exemplo, de uma reforma da Previdência, certamente está se falando de uma redução nos gastos que o Estado tem em bancar a Previdência na Argentina. Então, inevitavelmente vai se falar de aumento de idade mínima de aposentadoria, de aumento na contribuição daqueles que fazem parte do sistema e, de alguma maneira, na redução das despesas
com aqueles que se beneficiam com o sistema. Então, previdência e reforma de previdência joga a favor de uma menor despesa do Estado. Nesse sentido, o plano é contemplado, o plano é fortemente ajudado. Aliás, a reforma tributária aponta na mesma direção. A reforma tributária não teria que ser neutra, ela teria que favorecer, de alguma maneira, ganhos de renda para o Estado, porque a questão cerne da inflação argentina é, sem dúvida nenhuma, um descontrole total de gastos do Estado. Então, essas reformas estruturais vão apontar nessa mesma direção, de redução de despesas do Estado. Perfeito. Professor, muito obrigado por nos ajudar a entender essa situação, o que está acontecendo lá na Argentina e o que pode acontecer a partir de agora. Claro, quais são os pontos cruciais a serem corrigidos. Eu escutei aí durante alguns anos que existem 4 tipos de economia no mundo, tem as emergentes, tem as já desenvolvidas, Japão e Argentina. Então a gente está falando sobre uma dessas peças estranhas aí na economia mundial. E claro, o que vai acontecer a partir de agora a gente vai ter que acompanhar. Obrigado, Mauro Rochlin, coordenador acadêmico e professor de economia da FGV. Muito obrigado, um abraço a todos. Valeu, até a próxima.